Qual é a diferença do tabernáculo e do templo? Tá? O tabernáculo, presta bem atenção, o tabernáculo foi o santuário de Deus móvel, porque perceba, o povo de Israel estava no deserto, estavam acampando, eles tinham que mover, eles tinham que andar, eles tinham que conquistar, eles não estavam fixos na terra, eles eram nômades ainda. Então esse santuário de Deus não podia ser uma construção, ele era uma tenda, essa tenda era desmontada, carregada por levitas, tá bom? Carregada pelos sacerdotes. Você vai ver a nomeação de quem carregava o que lá em Números capítulo 2. Então o tabernáculo é uma versão do santuário móvel, o templo é a versão do santuário fixo, uma vez que eles chegam na terra, Davi dá início, mas Salomão conclui as obras do templo, tá? Quando então nós falamos templo, é já o santuário de Deus na terra, de forma fixa em Jerusalém. Quando nós falamos de tabernáculo, é o santuário de Deus, ainda quando Israel não estava fixo na terra, ele era desmontado e levado onde quer que Israel estivesse. Então essa é a diferença de templo e diferença de tabernáculo, mas ambos eram santuário. Quero que vocês entendam isso aqui. Ambos eram a presença santa de Deus e tinham a mesma função. Então quando nós falamos templo, quer dizer um período da história do santuário. Quando nós falamos tabernáculo, é outro período da história do santuário. Como nós estamos em Israel ainda, nós vamos ver que aqui, por enquanto é Israel no Egito, nós vamos ver que ainda aqui é o tabernáculo, beleza? Entendido? Mas ambos são o santuário. Qual era a natureza principal do santuário? Qual a natureza principal do tabernáculo? Veja, a natureza principal do tabernáculo é que ele funcionava como uma representação da habitação de Deus na terra. Deus habita no mais altos céus, ele está num lugar onde nós não enxergamos. A sua presença é descrita algumas vezes na Bíblia, em Isaías 6, em Apocalipse, em Ezequiel. Ambas, né, são ali revelações divinas, onde Deus traz estes homens à sua presença. Eles veem essa presença, e você já viu qual é a reação desses homens, eles ficam maravilhados, perplexos, extasiados, não conseguem ficar de pé. Moisés, quando viu a presença de Deus na sarça, ele jogou no chão, era difícil de enxergar. Essa presença de Deus era impossível para a habitação dos homens. Então o que Deus fez? Eu tenho que habitar no meio dos homens, eu quero habitar no meio dos homens. Então o que Deus fez? Eu vou fazer um modelo de onde eu habito, fazer um modelo dele na terra. É como se fosse o templo em miniatura. Era um modo mais fácil, porque Deus habita num lugar invisível, onde nós não podemos chegar, nós não podemos contemplar, mas Deus queria mostrar esse lugar aos homens, mas ainda Ele não conseguia por causa do pecado. O pecado não permite que nós estejamos na presença de Deus, mas Ele bolou um jeito: vou fazer uma miniatura da minha habitação na terra. Essa miniatura, esse modelo, vem a ser o seu santuário, o seu tabernáculo / templo, tá? O tabernáculo, o templo era como se fosse uma embaixada de Deus. Você sabe que a embaixada, ela representa um pedaço daquele país quando está em outro país. Então, o templo funcionava como essa embaixada divina aqui na terra. É Deus trazendo um pedacinho da sua presença inacessível e colocando ela aqui no meio de nós. É por isso que quando Deus vai conversar com Moisés, a partir do capítulo 25 de Êxodo, para dar o modelo do tabernáculo, ele diz da seguinte forma, a partir do capítulo 8: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, 8, agora o 9. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. Se o templo / tabernáculo era essa embaixada divina, essa miniatura, esse modelo, então ela tinha que corresponder de forma correta, certo? Essa presença de Deus. E é por isso que Deus dá o modelo para os homens. Eu não deixo o homem construir. Você não sabe como é que é a minha presença. Você não sabe como é que eu sou. Então é por isso que parte de Deus a iniciativa de eu vou dar o modelo, eu vou dar as medidas, eu vou dar todos os modelos arquitetônicos. Eu falo para vocês como que vai funcionar, porque aqui é minha presença no meio de vocês. Tá? Então é por isso que serve talvez todos esses capítulos que você considera maçante de ler. É Deus sendo intransigente,
é Deus sendo santo, porque aquele lugar é como se fosse a presença dele, era a própria presença dele. Então Deus não pode tratar de outra forma. E aquilo servia como uma forma de os homens contemplarem um pouco da presença de Deus, mesmo não estando na santa presença de Deus. E Deus, então, por fim, acaba que tinha que usar elementos que os homens conheciam. É por isso que talvez ele escolhe o linho, a púrpura, o carmesim, né, os estofados azuis, o ouro, as pedras preciosas. Por que ele escolhe só os materiais e as fábricas têm mais valor, que são mais luxuosas? Porque aquilo tinha que representar a presença dele. Eles estavam diante de um rei, eles estavam diante de um trono, eles estavam diante do Deus dos céus e da terra. Então Deus escolheu as melhores coisas que tinha, porque aquelas coisas passavam a mensagem para o homem: estou diante de um rei, aqui, não é qualquer lugar. Veja, eram os reis que costumavam usar púrpura na época, os sacerdotes tinham em suas vestes a púrpura. Então é muito importante como essa representação de Deus é feita na terra, e por isso toda a escolha desses utensílios, toda a escolha das pedras preciosas, de tudo ser coberto de ouro depois no templo, tá? Porque isso tudo era para representar o tamanho da gloriosa presença de Deus, que é inacessível para nós, mas de alguma forma servia de mensagem e sinal para aqueles homens. E esse templo, por consequência lógica, ele tinha que ser guardado com toda a purificação do mundo, né? Se aquilo representa a própria presença de Deus, se Deus se revela ali no meio do seu povo, se aquilo é o lugar da sua santidade, é a embaixada da sua habitação celeste, aquilo não podia ser tratado de outra forma, senão com plena santidade. Por isso que Deus tinha que ser rigoroso, e como eu falei para vocês, intransigente. E é por isso que tem todos esses capítulos aqui, das exigências de Deus. É por isso que tem Levítico também. Por que tem Levítico? Porque você tinha que dar um manual de como os sacerdotes deviam se portar na presença de Deus. Você não pode se portar de qualquer jeito. E quando alguém se portou de qualquer jeito, no livro de Levítico, vocês lembram o que aconteceu com Nadab e Abiú? Trouxeram incenso estranho à presença de Deus, foram queimados vivos ali mesmo. Por quê? Aquilo ali era a presença de Deus. Você não trata de qualquer forma. Beleza, entendemos a natureza do templo, mas qual era a função do templo? Qual era o propósito? O primeiro propósito era que uma vez que Deus colocava sua habitação no meio da terra, Ele estava santificando a terra, Ele estava fazendo a terra um pedaço também da sua presença, e o propósito dessa presença é que um dia fosse expandido para toda a terra. Tá? Então Deus santificava a terra, expandindo e fazendo dela a sua presença. Nós não vamos entrar muito nessa função aqui, mas nós vamos focar mais na segunda função do propósito de Deus com o templo, que era ser uma forma, ainda que limitada, dos homens terem comunhão com Ele. Veja Levítico capítulo 26, Levítico 26, 11, diz o seguinte: porei o meu tabernáculo no meio de vós, a minha alma não vos aborrecerá, andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo, andarei entre vós. Está vendo? O templo tinha como função trazer Deus para a terra. O homem, quando estava no templo, tocava os céus desciam, contemplavam a glória dele de forma única, e Deus andava no meio deles. Isso aqui remete à comunhão que os homens tinham com Deus no jardim, onde Deus andava no meio de Adão e Eva. E o tabernáculo é uma forma novamente de Deus trazer a presença dele, que estava lá no Éden, agora para o povo. Não era perfeita, não era limitada, não era, porque não é todo mundo que pode entrar no templo. Se você se lembra, o templo tinha três seções. A primeira era o santo lugar, o santo dos santos, o santo lugar e o pátio exterior, tá? E nós temos ali o santo dos santos, o lugar mais profundo e íntimo da presença de Deus. Todavia, só podia entrar lá o sumo sacerdote, que era o líder e o cabeça dos sacerdotes, uma vez por ano. Você vai ver depois quando que ele entra lá, uma vez por ano.
Veja, o mais profundo da presença de Deus era limitado. E o santo lugar, os sacerdotes podiam entrar. Toda vez que eles tinham que reacender ali a menorá, toda vez que eles tinham que repor os pães da preposição semanalmente. Só que até ali somente era acessado os sacerdotes. Você e eu, os ralé daquela época lá, só ia até o pátio exterior, onde você ia ofertar seu sacrifício. O sacerdote ia receber você lá na porta, porque você não podia entrar mais que isso. Aí você entrava lá dentro, no pátio exterior, ofertava seu sacrifício de adoração, de comunhão, de pacificação, de expiação diante de Deus, e tinha comunhão com Ele ali. Era o máximo onde você podia ir, no pátio exterior. Você podia além disso não. Mas era uma forma. Por isso que eu estou falando ainda que limitada de Deus habitar com o seu povo. Por que era limitado? Por causa do pecado. Veja, para entrar no Santo dos Santos, somente se você fosse totalmente sem pecado. Por isso, os rigorosos rituais de purificação, você vai ver em Levítico, não é à toa, não passa batido por esses textos não, irmão. Mas, nós vamos ver que era limitado. Só que já era uma forma de Deus antecipar a presença dele. Veja, eu andarei no meio de vós. Mas, porque o tabernáculo era uma forma da presença de Deus, mas era limitado, ele então agora vai servir de profecia. É nesse sentido que o tabernáculo era uma profecia. É nesse sentido que o templo era profético. Por quê? Essa limitação gerava o que no coração daqueles irmãos? Deus, eu só posso ir até aqui. Eu só posso ir até aqui. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais fundo. Eu quero conhecer o Santo dos Santos. Você não poderia conhecer. Mas isso gerava no seu coração um anseio, não é verdade? Você fosse aqueles irmãos, você, sacerdote, eu só posso ir até aqui mesmo. Vai ficar aí. E você querendo mais daquela presença, participar mais daquela comunhão, mas não tem como ir mais além. Isso gerava então o quê? Uma expectativa no seu coração. Porque a presença de Deus era inacessível por enquanto, praticamente. E talvez insuficiente, é o que vai tornar ela profética. Isso vai fazer dela um tipo de Cristo. Por quê? Ela vai apontar o seguinte: um dia vocês vão poder. Um dia você vai conseguir. Ainda não. Mas o meu plano é que eu vou andar no meio de vocês. Eu quero andar no meio de vocês. Ainda não, mas um dia eu vou. Então o templo funcionava como essa antecipação, essa geração de expectativa, essa profecia de que um Deus um dia iria expandir o Santo dos Santos para toda a terra. Hebreus capítulo 9, versículo 8. O autor de Hebreus está falando assim, sobre o ofício sacerdotal, de que o sacerdote ele tinha que oferecer, para poder oferecer o sacrifício de pecado por você, ele antes tinha que oferecer o sacrifício de pecado por ele mesmo. As coisas não eram tão perfeitas ainda. Você dependia da perfeição do sacerdote, da purificação do sacerdote, para você também ter seu pecado perdoado. E ele, ao entrar no Santo dos Santos, entrava uma vez no ano só. Como eu falei para vocês, tudo era ainda limitado, tudo ainda era imperfeito. No versículo 8, olha só, qual era o propósito de Deus com aquilo? Querendo com isto, dar a entender o Espírito Santo, que indo o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para o tempo presente. Está querendo dizer o seguinte: aquela imperfeição é uma parábola para hoje, é um tipo para hoje, é uma profecia para hoje, de que ainda o santo lugar não tinha se manifestado, mas um dia ele iria se manifestar. E quando ele se manifestou? Quando a presença de Deus foi perfeitamente colocada na terra, em Jesus nosso Deus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos o que? A sua glória. Meus irmãos, quando você acha que você podia ver a glória de Deus no templo? Você não podia, só no Santo dos Santos. Mas quando Cristo pisou na terra, todo o mundo viu a sua glória. Jesus Cristo é o tabernáculo vivo. Jesus Cristo é a presença de Deus errante.
ele manifestou plenamente aquilo que estava escondido, as 7 chaves, para todos nós. Veja, em João capítulo 14, versículo 9, ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Filipe pediu: Jesus, mostra para mim o Pai, eu quero ver o Pai. Jesus está falando: eu tenho o Pai, e o Pai me tem. Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, todos que contemplam a Jesus, estão no mais profundo lugar do tabernáculo, no mais interior da sua presença. Versículo 10, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Gente, Cristo era a manifestação de Deus. Ele também era chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Pensa, isso quer dizer, o templo está no meio de nós. Deus não andaria no meio do seu povo em Levítico 26? Não foi o que ele fez em Cristo Jesus quando ele andou no meio de nós? Aliás, o versículo que você leu de João 1,14, ele tem uma alusão direta a Levítico 26. Esse habitou entre nós é o porém meu tabernáculo entre vós e andarei no meio de vós, certo? E o verbo aqui em grego é tabernaculou, para dizer literalmente que Cristo é o tabernáculo, Cristo é o templo, Cristo é a presença de Deus. Compreendem? E esse templo de Deus veio à terra e ele habitou no meio de nós. É por isso que onde ele passava as pessoas tinham que perdão de pecados. Onde você tinha que ir para obter perdão de pecado? Aonde? Jesus falou: perdoados estão os vossos pecados. Por quê? Porque ele é o templo, ele é o lugar onde você vai correr para buscar perdão, ele é o lugar onde você vai correr para buscar purificação. É o que você tinha que fazer também lá no Antigo Testamento, para buscar purificação, tinha que correr para o templo. Hoje nós corremos para Cristo, ele é o templo vivo. Ele sempre manteve a sua morada limpa, ele nunca pecou. Ele foi o perfeito sacerdote, cuidou plenamente. Nesse sentido, ele cumpriu o livro de Levítico. Ele cumpriu todas aquelas ordenanças perfeitas no perfeito templo, que é ele, porque ele é o perfeito sacerdote. Ele não só cumpre a natureza do templo, que é ser a presença de Deus. Lembra, Jesus também era cheio do Espírito Santo. E hoje nós também somos. Sabe por quê? Nós também somos hoje templo. Aquele lugar no Antigo Testamento que você vai ver, hoje mora em você. Hoje o santo lugar está acessível para você a todo tempo. Cristo garantiu isso, quando ele rasgou o véu, de cima a baixo. Em Cristo nós somos também templo. Nós estamos na presença de Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós somos o templo. Lindo, né? A Bíblia é sensacional. Mas ele não cumpre só a natureza do templo, ele cumpre também o propósito do templo. Por meio dele, ele santifica toda a terra. E por meio dele também, nós temos comunhão com Deus. Não era esse o propósito do templo? Que Deus andaria no meio de nós, e que nós seríamos seu povo, e ele seria o nosso Deus. É o que ele disse em Levítico, capítulo 26, versículo 12. É o que ele disse lá. Quando Cristo vem à terra e nos perdoa dos nossos pecados, ele nos reconcilia com Deus. E agora nós somos ligados com ele para sempre. Jesus cumpre o propósito do templo. Nós não precisamos mais de um templo e lá buscar a Deus, porque nós temos Cristo Jesus a todo tempo. Nós viemos na igreja hoje porque também é mandamento de Deus, é ordenança que estejamos em comunhão. Mas você busca a Deus também fora daqui. Deus não está restrito às 4 paredes. Nós buscamos a Deus no trabalho, na família, nos estudos, em todo lugar, porque Deus nos reconciliou com Ele. Deus cumpriu o propósito que serviu o templo. Então o tabernáculo apontava para Jesus e era profético e era tipo. Por quê? Porque eles falavam: um dia vocês terão plena comunhão comigo, um dia vocês terão pleno perdão de pecados, um dia vocês serão perfeitos, um dia vocês terão plena comunhão. Isso viria por meio de quem? De Jesus. Então o tabernáculo era um tipo
de Cristo. O templo, os santuários eram um tipo de Cristo.